Obrigado, Magione. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer grandemente esse convite da SOCESP, parabenizar pelo evento, essa sessão especial, excepcional qualidade das aulas dos colegas que me precederam. E, se o Magione me permite, eu vou fazer uma discreta reflexão sobre o que tem acontecido no que diz respeito à especialidade, a cardiologia intervencionista, em especial a cardiopatia estrutural, nos últimos 15 anos, últimos 20 anos. Quando eu comecei a minha residência em hemodinâmica, há 30 anos atrás, no Instituto do Coração aqui em São Paulo, nós não tínhamos stent, nós não tínhamos stent farmacológico, não existia ecocardiograma transesofágico 3D, não existia TAV, muito menos mitraclip, não existia nenhum tipo de válvula tricúspide e também nem mitral. Então, eu fico imaginando para uma nova geração, então a evolução foi extraordinária nos últimos 30 anos. Eu fico imaginando para a próxima geração, aqui eu vejo o Rafael, que é a nossa residência de hemodinâmica na Escola Paulista de Medicina, a Pâmela, futura hemodinamicista na Escola Paulista de Medicina, o que o futuro nos prepara para daqui a 30 anos, no que diz respeito ao tratamento transcateter de valvopatias. Então, a minha tarefa hoje é discutirmos nesses próximos minutos a respeito da válvula tricúspide. No nosso banco de escola da Faculdade de Medicina, ou mesmo na residência, nós aprendemos que a válvula mitral tinha 2 folhetos, ou tem 2 folhetos, e a tricúspide 3 folhetos, como a gente vê representado nessa figura do Netter, que era a nossa fonte de estudos. No que diz respeito à mudança temporal, a gente sabe que a TAV, no tratamento da estenose valvular aórtica, veio primeiro uma explosão de procedimentos. Hoje a TAV já é a terapia predominante comparada à cirurgia em pacientes portadores de estenose valvular aórtica. Depois nós tivemos um avanço muito grande na mitral e mais recentemente na válvula tricúspide. Então a válvula tricúspide não é mais, de pouco tempo para cá, uma válvula esquecida e a gente vai tentar desenvolver isso ao longo dos próximos slides. Então, o primeiro fundamento, a regurgitação tricúspide é prevalente, a gente vai mostrar isso. A maioria da regurgitação tricúspide é funcional nos dias atuais. A regurgitação tricúspide está associada a pior prognóstico, como o Dr. Dimitri acabou de apresentar. Então, existe uma necessidade não atendida de soluções transcatéter que ofereçam opções de tratamento, evidentemente, com menor risco e melhores resultados. Nos Estados Unidos, a estimativa é que mais de 1,5 milhões de pessoas apresentam regurgitação tricúspide, numa taxa anual de 250 regurgitação tricúspide por ano. E apenas 8 mil casos foram realizados nos Estados Unidos nesse intervalo. Então, representando uma intervenção na válvula tricúspide, menos do que 1% de todos os casos, de quase 1,6 milhões de casos. Então, evidentemente, é muito prevalente, só que tanto a cirurgia ou mesmo a terapia transcatéter tem oferecido muito pouco para esses pacientes. Outro dado interessante é que a metade dos casos da insuficiência tricúspide é funcional, como nós discutimos, muito por causa de valvopatia no lado esquerdo do coração. E o risco de mortalidade da insuficiência tricúspide gira em torno de uma razão, de um risco relativo de 2. Independentemente se a gente ajusta pela disfunção ventricular do ventrículo direito, se o paciente tem a fibrilação atrial, se tem insuficiência mitral, se tem disfunção do ventrículo esquerdo, se tem hipertensão pulmonar. Então, a insuficiência tricúspide, per se, é um fator preditor independente de mortalidade, mesmo ajustado por outras valvopatias ou miocardiopatias. Outro dado muito fascinante com relação à insuficiência tricúspide é uma proposta de uma nova classificação. Então, tem sido proposto essa classificação de Carpentier, onde nos Estados Unidos, eu não sei se a gente tem muitos dados no Brasil, mas a insuficiência tricúspide ela é predominantemente funcional, quer seja de causa raiz atrial ou ventricular. Existe a insuficiência tricúspide relacionada ao cabo do marcapasso, isso é interessante porque a gente tem visto cada vez mais. Existe a insuficiência tricúspide de causa primária orgânica no nosso meio, acho que a causa mais comum é a doença reumática. Outro dado muito interessante, que de certa forma foi sempre um dogma de que a válvula tricúspide tinha 3 folhetos, vejam que de fato, na metade dos casos, a válvula tricúspide tem 3 folhetos.
Mas na outra metade, ela pode ter apenas 2 folhetos, como por exemplo, o folheto septal e anterior, 2 folhetos posteriores, aqui em 4 folhetos, septal e anterior, e pode também ter 5 folhetos, né? 2 posteriores, um anterior e 2 septais. Então veja a complexidade anatômica da válvula tricúspide quando nós comparamos, né, Mangione, com a válvula mitral. Então o desafio, evidentemente, a interpretação do ecocardiograma, no planejamento do procedimento e o tratamento é bastante importante. E essa alteração fenotípica, essa configuração fenotípica tem alguma implicação nos resultados? Sim. O que se vê é que pacientes com insuficiência tricúspide, cuja configuração são 4 folhetos, apresentam uma insuficiência tricúspide residual maior do que na clássica insuficiência tricúspide ou válvula tricúspide de 3 folhetos. E também parece haver um aumento da mortalidade quando se trata com clipe em pacientes que têm 4 folhetos comparado com 3 folhetos. E aqui, mais uma vez, observa-se que pacientes que têm 4 folhetos apresentam insuficiência tricúspide mais de 3 vezes maior do que o 3 folhetos clássico, e também uma tendência de aumento de desfechos combinados quando a anatomia mais complexa, de 4 folhetos, 5 folhetos, etc. E por que é importante, fundamental, crítico que se tenha um tratamento transcatéter? Porque os resultados cirúrgicos, infelizmente, não são muito bons. Então, eu trouxe aqui 2 slides, 2 estudos, um com 5.000 pacientes, outro com 12.000 pacientes, onde os pacientes foram submetidos à terapia cirúrgica de reparo da válvula tricúspide ou troca da válvula tricúspide, mais ou menos 60% e 40% dos casos. Um dado interessante antes disso é que, a despeito de um resultado não muito favorável à cirurgia, a gente percebe nos Estados Unidos um aumento ou uma demanda maior para a indicação de cirurgia nesses pacientes. E, infelizmente, a mortalidade, mesmo para os padrões de países desenvolvidos, ainda é muito alta, em torno de 8% a 9%. E aqui nesse estudo mostra a mesma coisa, uma tendência no aumento de reparo ou de troca valvular tricúspide nos Estados Unidos. E, mais uma vez, a mortalidade intra-hospitalar da troca valvar é alta, em torno de 11%, 12%, e quando se faz apenas o reparo, a plastia, a mortalidade gira em torno de 8% a 9%. Então, os resultados cirúrgicos, infelizmente, não é uma opção muito favorável que diz respeito a resultados na válvula tricúspide. Por isso que se faz necessário tecnologias com transcatéter. Um outro dado muito interessante, que também é uma mudança, de certa forma, de paradigma, que é proposto pela doutora Rebecca Hahn, em Nova York, que ela propôs uma reclassificação do gradiente da insuficiência tricúspide. Então, outrora discreta, moderada e importante, ela estendeu agora para a insuficiência tricúspide maciça e torrencial, evidentemente baseado em dados do ecocardiograma. Então, essa é uma proposta muito interessante. E, de certa forma, traduz como a válvula tricúspide, de fato, era uma válvula esquecida, e agora existe, de certa forma, um movimento para uma releitura da compreensão da anatomia, da fisiopatologia e do tratamento de pacientes com IT importante. No que diz respeito a tratamento, existe uma pleiade de possibilidades. Pode-se fazer o reparo ou o tratamento da insuficiência tricúspide através de anoplastia, mais conhecida é o cardioband. Pode-se fazer uma melhoria da coaptação do folheto através de clip, Pascal ou Dragonfly. Pode-se fazer uma troca da válvula tricúspide por uma troca ortotópica, por exemplo, o Evoque, que a gente vai citar mais um pouquinho, ou uma troca chamada heterotópica, onde a gente faz, com tric-valve disponível no Brasil, o implante de uma válvula na via cava superior e outra na via cava inferior. E o que esses estudos mostram? Então, aqui só para exemplificar, um caso de uma anoplastia pelo cardioband. Isso é um procedimento que teve um estudo inicial, mas ainda requer algum aprimoramento no dispositivo, só para a gente poder... Assim como o Dr. Leonardo mostrou, o tier da válvula mitral, também existe o clipe da válvula tricúspide, chamado triclip. Também ele vem em quatro tamanhos e alturas, já foram implantados mais de 3.000 no mundo todo. Uma outra possibilidade, tanto o triclip quanto o Pascal, o Dragonfly, não estão disponíveis no Brasil. O Pascal também é um dispositivo, foi realizado mais de 500 casos no mundo todo,
mas a gente requer ainda estudos randomizados. O TriClip é a tecnologia mais avançada. Então, a gente vê aqui os 4 tamanhos, de acordo, customizado ou individualizado, de acordo com a anatomia da válvula tricúspide. O estudo mais importante se chama TriLuminate, onde mais de 1.500 pacientes foram selecionados, dos quais apenas 350 foram randomizados, randomização 1 para 1, para o tratamento com o clip ou o tratamento controle, que é um tratamento médico otimizado. O que esse estudo mostrou? Interessante. Primeiro chama atenção a idade dos pacientes, quase 80 anos, 78, 70 anos de idade. A metade mulher e outra metade homem. Esses pacientes, a maioria deles, 60%, estavam em New York Heart Association, classe funcional 3 ou 4, quase todos com fibrilação atrial ou com flutter atrial. Então eram pacientes muito doentes mesmo, e evidentemente a opção foi uma opção para um tratamento transcatéter pela impossibilidade de indicação cirúrgica. O que esse estudo mostrou? Primeiro, que os pacientes em 30 dias apresentaram quase 90% de uma insuficiência tricúspide, que era severa, maciça ou torrencial, moderada ou menos, e, evidentemente, o grupo controle não houve alteração do ecocardiograma. Então, mostra a performance hemodinâmica do clip com benefícios hemodinâmicos de achados ecocardiográficos. E o desfecho primário desse estudo foi um desfecho hierárquico de morte, necessidade de cirurgia de troca valvar pela cirurgia, hospitalização por insuficiência cardíaca ou melhora da qualidade de vida. Então, teve, por esse score, um P estatisticamente significante, favorecendo o grupo com IT tratada com CLIP versus o grupo controle. Desde 2020, o TriClip é aprovado na Europa e agora, recentemente, em abril, foi aprovado para uso clínico nos Estados Unidos. Então, esse estudo randomizado é um estudo, assim como o estudo COAPT, ele foi a base da aprovação do FDA para o uso do TriClip nos Estados Unidos. Uma outra tecnologia que eu gostaria de destacar é agora, não o clipe, mas a troca da válvula tricúspide transcatéter. O programa mais avançado é o programa da Evoque, que é realizado transfemoral, tem sido considerado também primeira linha de terapia, assim como o TriClip. Existem outras próteses em investigação, como a Lux e Intrepid. Aqui eu trouxe um slide mostrando um vídeo de um implante de uma Evoque na válvula tricúspide. Aqui o resultado ecocardiográfico após o implante. Mais uma vez, pré-procedimento, uma insuficiência tricúspide maciça ou torrencial à esquerda e à direita após o implante da Evoque, com redução significativa da insuficiência tricúspide. O estudo mais importante, o único estudo randomizado, chama TRISCEND-2, que comparou a terapia de transcatéter tricúspide em pacientes com insuficiência tricúspide importante. Essa é a válvula Evoque, que é uma válvula autoexpansível, de pericárdio bovino, e ela tem uma curiosidade, né, que são essas âncoras ventriculares, são 9 âncoras que ajudam o suporte e o ancoramento da válvula tricúspide. Então, numa fase inicial, 150 pacientes foram randomizados, randomização 2 para 1, Evoque versus tratamento clínico em pacientes com insuficiência tricúspide importante. Então, vejam aqui que todos os pacientes tinham insuficiência tricúspide severa, maciça ou torrencial, quer seja no grupo Evoque tratamento clínico versus no grupo tratamento clínico. E, mais uma vez, pacientes muito doentes, quase 80 anos de idade, e insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou 4, em 70% a 80% dos casos. Então, são pacientes muito doentes e que não têm indicação de nenhum tipo não tem nenhuma opção de tratamento a não ser o tratamento clínico. O que esse estudo mostrou? Então, aqui, o baseline já mostramos, em 6 meses, 98% dos pacientes tratados com a prótese, o Evoque, tinham insuficiência tricúspide agora moderada ou menos. Enquanto que, evidentemente, no grupo controle permanecia um percentual muito alto de severa, maciça ou torrencial, com diferença estatisticamente significante. Então, mais uma vez, mostrando a eficácia hemodinâmica da troca valvar tricúspide nesses pacientes muito graves. Em 94% das vezes, a IT
era discreta ou menor do que a discreta. Então, os resultados foram muito impressionantes e surpreendeu até os próprios investigadores. Existe também melhorias na qualidade de vida por questionário em 30 dias, favorecendo a EVOLVE versus tratamento clínico. E também melhorias na classe funcional, EVOLVE versus tratamento clínico. 90% dos pacientes em 6 meses tinham New York Heart Association classe funcional 1 ou 2, diferentemente do paciente tratado clinicamente. Por esse motivo, a EVOLVE foi aprovada na Europa ano passado, né, tem um CE Mark, e agora foi aprovado nesse ano de 2024 para o uso clínico nos Estados Unidos. Então a gente tem, até diferentemente, Mangione, do que acontece na válvula mitral, a gente tem um estudo randomizado mostrando o benefício da troca valvar tricúspide sobre o tratamento clínico otimizado. Isso é um avanço, por assim dizer, um salto que a válvula tricúspide, as evidências deram comparado com a válvula mitral. E para finalizar, as válvulas heterotópicas, eu vou citar apenas o TricValve, que está disponível no Brasil. Nós fazemos implante de uma válvula na via cava superior e outra válvula na via cava inferior. É um tratamento, digamos assim, à distância. O estudo o principal estudo com pouco número de pacientes, com 50 pacientes, chama Trickles Euro Study, mostrando uma melhoria na classe funcional desses pacientes ao longo de 6 meses, e também no questionário de qualidade de vida. Então, é uma opção que a gente tem no Brasil para pacientes com insuficiência tricúspide de grau importante e que tenha contraindicação ou muito alto risco para cirurgia. Esse é o caso que nós fizemos no Hospital 9 de Julho. Aqui a liberação da prótese na via cava superior. Aqui a liberação total da prótese valvulada na via cava superior. Agora aqui começamos a liberação da prótese na via cava inferior. E aqui à direita a liberação completa. E aqui o resultado final do TricValve. São 2 próteses implantadas na via cava superior e inferior. Em 6 meses, esse paciente tinha classe funcional 4, está atualmente em classe funcional 2. Para finalizar, o futuro é muito intuitivo achar que o ecocardiograma intracardíaco 4D seja uma ferramenta extraordinária para o tratamento da insuficiência tricúspide, porque ele é muito próximo, não há necessidade de punção transeptal, então é possível que seja uma ferramenta, como nesse caso aqui, de implante de um clipe na válvula tricúspide, utilizando um eco intracardíaco 4D. E aqui uma troca da válvula mitral, também utilizando um ecocardiograma intravascular, o intracardíaco 4D. Então é uma tecnologia, esse casamento, é um casamento que tem sido discutido muito nos Estados Unidos, é um casamento potencialmente perfeito para abordar esses pacientes com doença valvar tricúspide. Para finalizar, senhoras e senhores, estudos iniciais mostram que o tratamento transcatéter da regurgitação tricúspide é viável com um perfil de segurança aceitável. 2, a terapia transcatéter para a doença tricúspide possui várias abordagens, mas muitas questões ainda permanecem a despeito do avanço que eu mostrei para vocês. Qual dispositivo para qual paciente é importante? Indicações apropriadas com relação à anatomia e indicação clínica. E, a despeito desses 2 estudos randomizados mostrando o benefício do clipe e também da válvula, o EVOLVE, ainda há necessidade de mais estudos randomizados, rigorosos, para compreender as populações de doentes adequadas. E, finalmente, parece que o clipe e a troca da válvula tricúspide transcatéter são as terapias mais promissoras até o momento. Então, a gente aguarda, evidentemente, os próximos anos, mas eu considero o tratamento da válvula tricúspide, insuficiência tricúspide, muito revolucionário e gostaria de agradecer, termino a minha apresentação e fico à disposição para novos comentários. Obrigado.